Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre o Brasil depois da Constituinte de 1988. Nesse período ocorreu as eleições um ano após, onde os principais candidatos foram Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva e também Leonel Brizola. Então a gente pode ver que nesse ano de 1989 foram pela primeira vez realizada as eleições em 2 turnos. A disputa pela segunda colocação foi acirrada entre os candidatos que representavam a esquerda, Brizola e Lula. A candidatura de Collor foi vitoriosa em 89. Então, assim, ele recebeu um decisivo apoio dos setores mais conservadores da sociedade brasileira, que associaram a imagem de Collor a aspectos caros ao imaginário político brasileiro, como o moralismo, a origem familiar e a juventude. Nesse período, com algum tempo depois, ele começou a criar os seus planos. E aí houve o plano Collor, que com esse plano ele vinha bloquear as contas correntes e depósito em caderneta de poupança, congelamento de preços e salários, substituição do cruzado novo pelo cruzeiro e a reforma administrativa do Estado e também um controle do déficit público. A partir daí surgiu todo um esquema de corrupção, chamado esquema PC-Collor, que era a lavagem de dinheiro feita pelo tesoureiro da campanha, Paulo César Farias. Então, com isso tudo, o que acontece? Começam a surgir movimentos, onde as pessoas iam para as ruas em busca de combater essa corrupção. E aí começou a surgir o movimento Cara Pintadas, que eram jovens, né, estudantes, que saíam às ruas, né, com o rosto pintado de verde e amarelo e utilizando o preto em sinal de repúdio ao governo. Com isso, eles queriam o quê? Eles queriam o impeachment do governo. E o impeachment, vocês sabem, que é o impedimento, onde o governo tem que sair do poder, né, de acordo com a decisão dos cargos responsáveis e também com a pressão popular, e aí ele pede a renúncia. Pedindo a renúncia, entra no poder Itamar Franco. Então, Itamar é formalmente aclamado presidente em 29 de dezembro de 1992, onde ele pega o Brasil numa grave crise econômica. A inflação estava a 1.100% e houve nesse período várias trocas de ministro da Economia. E aí Fernando Henrique Cardoso assume o Ministério da Fazenda. Então, como ele se destacou como ministro e também implementou a questão de toda a questão do Plano Real, e ele ficou bem conhecido. E aí ele foi ganhando popularidade. E ainda no governo de Itamar Franco, em 93 houve um plebiscito. E esse plebiscito é digamos, é uma pesquisa popular, que eles queriam para escolher a forma e o sistema de governo no Brasil. Então o povo, né, de acordo com essa pesquisa, o plebiscito, decidiu manter tudo como estava, uma república e o presidencialismo, porque Itamar gostaria que fosse um parlamentarismo, mas ele não conseguiu, devido à pesquisa popular. Então, a partir daí, a gente pode ver que Fernando Henrique Cardoso já estava bem popular e estava sendo bem, digamos assim, respeitado por tudo que ele tinha feito durante o seu mandato como ministro da Fazenda. E aí foi eleito e no seu primeiro mandato houve o quê? Ele tentou controlar a inflação, ele privatizou algumas empresas, atraiu o capital internacional, houve um mantimento dos gastos, a questão das leis das responsabilidades fiscais, uma estabilidade econômica e impediu também aí, no caso, o crescimento econômico. Já no segundo mandato, teve uma elevada crise, houve a recessão econômica, a desvalorização do real e a dificuldade de exportar. Houve um consumo interno desestimulado e um grande aumento no desemprego. Depois disso surge o que? As eleições, as novas eleições, onde entra no poder Lula. No primeiro governo, de 2003 a 2006, não a ALCA, né, que era um bloco econômico,
E aí a gente pode ver que teve a criação do Fórum Social Mundial, houve alguns escândalos no primeiro governo dele, como do mensalão e dos cartões corporativos, houve uma diminuição da taxa Selic, política de juros altos e aumento da carga tributária. Já no segundo governo de Lula, né, a gente pode ver que houve alto índice de aprovação e expectativa popular. Sua expressiva votação se explicou em partes pelo peso de programas assistencialistas e o lançamento do PAC. Então, assim, o que é que o governo Lula teve de aspecto positivo? A manutenção da estabilidade econômica, o fortalecimento do mercado interno e a redução da pobreza e projeção do país nas relações internacionais. Já os aspectos negativos, né, a persistência, né, da questão da desigualdade social e regional também, o aumento da violência e de outros problemas urbanos e a degradação ambiental e a péssima qualidade do ensino público. Então, esses foram aspectos negativos, segundo, né, estudiosos políticos. Depois dele entra no poder Dilma, né? Então Dilma vinha, né, com a questão das manifestações, Operação Lava Jato e a crise econômica e seguidamente do seu impeachment, né? Que ela ocorreu, né, a questão do impeachment através de um golpe. E quando ela saiu do poder, fica seu vice, né? Governo de Michel Temer. Então, o Temer já entra no poder com a impopularidade muito grande, né? E com um grande também sistema de corrupção. E aí ele quer fazer uma reforma trabalhista, onde posteriormente, né, não mais no seu governo, essa reforma foi, digamos assim, aceita, foi aprovada, mas não foi mais no governo dele. Houve nesse período também, ainda no governo dele, uma grande greve dos caminhoneiros, onde gerou uma grande crise de abastecimento, né? Uma grande crise econômica. E após isso, houveram as novas eleições. Então, pessoal, até aqui a gente pode fazer um resumo sobre o que foi essa passagem de cada governo, apenas para que vocês possam entender de uma forma bem sintetizada. Desde já eu agradeço a atenção de vocês e até